todo dia. Não é todo dia. Preta Gil beirando ao seu limite, em uma situação extremamente delicada, ao ponto de pensar que não vai conseguir. Eu quero comentar neste vídeo as últimas informações sobre a triste situação de Preta Gil. Seria consequência, como alguns estão dizendo? Iremos abordar sobre isso neste vídeo. Sem dúvidas, um vídeo impactante e também triste. Me ajuda com seu like para que mais pessoas também possam assistir este conteúdo aqui. Não esquece do like. E também quero te convidar a integrar essa família. Caso você ainda não seja inscrito, vem para cá, se inscreve no nosso canal. Todos os dias vídeos aqui com diversos assuntos que podem ser do teu interesse. Então não perde tempo, vem para a nossa família. Ah, e no final desse vídeo tem uma novidade esperando por você. Você que eu sei que sempre costuma idealizar como seria se sempre um dinheirinho caísse na sua conta. E aí no fim do mês, em vez de faltarem as coisas, elas iriam sobejar para você. Eu vou te mostrar a partir deste vídeo que essa realidade está muito mais próxima de você do que você imagina. Você vai aprender a usar o seu celular corretamente, de modo que isso pode impactar a sua vida financeira de forma honesta e de forma segura, como deve ser. Fica até o final que eu vou te dar os detalhes e bora pro vídeo. Bem, gente, todo mundo sabe que em 2023 a cantora Preta Gil foi diagnosticada com câncer coloretal, que é um câncer que afeta o cólon, o reto e partes do intestino grosso. Ela iniciou o tratamento no mesmo ano e em dezembro do mesmo ano ela finaliza o tratamento comemorando que havia sido curada do câncer. Eu vou falar pra vocês, eu sou uma mulher negra, bissexual. Acabei de me curar de um câncer. Porém, em 2024, no ano seguinte ao tratamento e também à cura, infelizmente o câncer da Preta Gil voltou. E voltou com metástase, que é um processo onde as células cancerígenas se desprendem do tumor primário, se espalham para outras partes do organismo e começam a gerar novos tumores. E a Preta Gil, visivelmente abatida, veio ao público e falou que queria iniciar novamente o seu tratamento. E agora, obviamente, a condição dela diante do tumor que voltou, da metástase, uma situação mais agravada. Eu tive um câncer no intestino, que eu tratei, me curei dele, fui liberada pelos médicos completamente para seguir uma vida perto da normalidade, obviamente com a minha reabilitação. Estava indo muito bem na minha reabilitação e tenho exames periódicos para serem feitos enquanto eu estiver em remissão. Remissão é um período de 5 anos onde o câncer pode voltar. Não só no meu caso, como no caso de 40% das pessoas que têm um câncer primário. E foi o que aconteceu comigo. O meu câncer voltou. Ele voltou em 4 lugares diferentes. Ele voltou, eu tenho 2 linfonodos, eu tenho uma metástase que fica no peritônio, e eu tenho um nódulo, uma lesão na ureter. E assim, gente, por mais que a Preta Gil defenda e represente ideais bem divergentes do que eu tenho em relação tanto à política como em relação à fé e espiritualidade, obviamente que jamais eu desejaria algo assim. Inclusive a minha mãe, ela teve câncer, tá no finalzinho do período de 5 anos, né, que tem que ficar monitorando. E, gente, eu sei como é difícil lidar com um diagnóstico desse. E quando você tem o gostinho da vitória, igual ela teve, né? O câncer saiu e depois o câncer volta. E o tratamento contra o câncer, a quimioterapia, gente, é muito exaustivo. É muito exaustivo. É um abatimento físico, é um abatimento psicológico. E aí considerar que vai ter que se submeter de novo a isso, sem dúvidas é algo difícil. E uma vez que houve metástase, né, o câncer, o tumor tem se espalhado por outros lugares, o tratamento vai sendo mais intensivo e mais desgastante para o organismo. É visível a situação da Preta Gil, a fragilidade dela em certas situações ao longo desse tratamento, conforme ela própria tem exposto nas redes sociais. Não é todo dia. Não é todo dia que a gente tem Dona Flora, Marina Morena e seu P. Seu P? Olha lá o documentário. É uma gravaçãozinha, um videozinho. Você tá fazendo? É.
Só pra dizer que você dormiu comigo. Papaizinho, no meu coração, dormiu comigo, no sofá apertado. É mais linda, papai. É mais linda, papai. Papai e mamãe. Olha, esse é um tipo de paciente no hospital. Esse é outro tipo de paciente no hospital. Pacientes monitorados por você. Gente, ela tá chiquérrima. A outra, né? A esperança da outra. Tá lindo, te amo. E, gente, algo fundamental no tratamento contra o câncer é ter equilíbrio emocional, resiliência. Porque a gente sabe que tem pessoas que têm potencial de superar o seu diagnóstico do câncer a partir do tratamento e não conseguem porque não tem um devido equilíbrio. O desgaste emocional até leva o indivíduo a adquirir depressão, ansiedade, a imunidade abaixa, e são coisas que acabam prejudicando o tratamento. Então, ter apoio familiar, receber afeto e ter equilíbrio, positividade, esperança, isso é muito importante. E a Preta Gil, ela chegou a falar que quase desistiu, quase perdeu a esperança. Eu vou mostrar isso aqui nessa matéria, que saiu agora, que dá alguns detalhes e algumas atualizações de como a Preta Gil está agora. Dá uma olhada. Manchete do portal de notícias, Caras. Preta Gil desabafa sobre tratamento contra o câncer e médico explica ajuda. Preta Gil está nos Estados Unidos e se prepara para uma nova etapa em seu tratamento. A cantora desabafou sobre sua saúde mental. Preta Gil, de 50 anos, desembarcou em Washington, nos Estados Unidos, na última segunda-feira, dia 2, para realizar seu tratamento contra o câncer. A cantora já desabafou sobre o diagnóstico e também falou da saúde mental em meio ao combate à doença. A filha de Gilberto Gil viajou no mês de maio para realizar um tratamento experimental em busca da cura da doença. No mês passado, em entrevista à revista Ela, Preta Gil comentou sobre a fé e ressaltou que foi salva pelo amor de familiares e amigos, que sempre estiveram ao seu lado desde o início de tudo. Abre aspas. Em muitas horas pensei, não vou aguentar. Achei que não fosse suportar tanta dor. Dor física, dor na alma, dor no coração. Fecha aspas, declarou a cantora. E algumas pessoas e alguns influenciadores começaram a trazer à tona algumas frases da Preta Gil e até a conectar isso com a sua atual situação. Eu quero mostrar um trecho para vocês e quero reagir a isso. Até o Vic Vanilla comentou sobre isso, né? Vamos ver. Destino é implacável e a lei do retorno, meus amigos, é inevitável. Olha o estado da Preta Gil. Não desejo mal a ela, nem a ninguém, mas eu não tenho memória curta. A lei do retorno é infalível e a Preta Gil, ela chocou a direita quando debochou e chamou Jair Bolsonaro de saco de bosta nas redes sociais por ele usar uma bolsa de colostomia. E adivinha, meus amigos, menos de 3 anos depois, ela terá que usar essa mesma bolsa pelo resto de sua vida. É exatamente assim. Que Deus a perdoe e restaure a sua saúde. E todos nós, seja lá de qual lado nós formos, cuidar das palavras. Porque o destino, ele trata de trazer exatamente o que nós emanamos por aí. É isso. Veja só como a palavra tem poder. Pouco tempo depois que Preta Gil fez do seu show um palanque eleitoral contra o Bolsonaro na época das eleições e declarou para milhares de pessoas que uma vida promíscua era boa e que tomar nu era gostoso, o câncer coloretal a vitimizou. Desde então, Preta Gil luta contra o câncer coloretal exatamente na região onde ela falou que tomar era gostoso. Lembro-me ainda dos ataques que ela fez ao Bolsonaro,
ainda na época de sua facada, do seu atentado, quando ele teve que usar uma bolsinha de colostomia, a mesma que hoje ela usará em definitivo. Então tomem cuidado, porque o que sai da boca pode... E assim, gente, eu não vou dizer que o que aconteceu com a Preta Gil, o que está acontecendo, é por causa da insensibilidade dela em relação ao Bolsonaro ou a qualquer outra pessoa que seja. Até porque tem gente que falou coisa muito pior e nem por isso está enfrentando o mesmo diagnóstico. Agora, uma coisa é fato, a gente precisa ter empatia. Aqui no canal eu já vi diversos comentários de pessoas dizendo assim: Dionísio, eu gosto de ouvir porque você respeita as pessoas, mesmo discordando de certas posturas, mas você não distrata das pessoas. E isso é porque eu considero o ser humano. O ser humano ele erra, ele falha. E eu sou um ser humano também. Amanhã eu posso incorrer até nos erros que eu me posiciono contra, que Deus me guarde. E justamente porque eu procuro tratar as pessoas em determinadas situações como eu acho que deveria ser tratado em uma situação assim. É muito importante se colocar no lugar de uma outra pessoa. Lógico, a gente se posiciona, o que é errado tem que ser mostrado, tem que ser reprovado, a gente se posiciona. Agora, quem vai julgar, quem bate o martelo, quem condena é Deus, e isso fica para Ele. E uma situação como essa, eu volto a dizer, não vou dizer que aconteceu com a Preta Gil, ter conexão específica com alguma situação, até porque isso é um outro tipo de avaliação que não pertence a mim, pertence a Deus. Deus sabe de todas as coisas, e de coisas que são ocultas para mim. Agora, uma coisa é fato, uma situação como essa, um diagnóstico como esse, o ser humano precisa transformar isso em uma experiência que o aproxime ainda mais de Deus. Porque isso serve para se refletir na fragilidade humana. O ser humano não é nada. Um diagnóstico como esse mostra claramente que nós não somos nada. Somos seres que adoecem, que se deprimem e que vai a óbito, que fenece. Isso é o ser humano. E isso esmaga, deveria esmagar totalmente a soberba e a vaidade de muita gente. Por isso o ser humano precisa absurdamente de Deus. Considerando que ninguém quer... Eu vou evitar falar aqui certas palavras para não afetar o alcance do vídeo, mas vocês vão entender. Ninguém quer partir. Ninguém quer ir a óbito. Porque o plano original de Deus é que o ser humano fosse imortal. O ser humano tinha imortalidade que ele perdeu por desobedecer a Deus. E justamente por isso, por não fazer parte do plano original de Deus, a morte para o ser humano, ninguém quer ir a óbito. A morte é assustadora. Mas quando você tem esperança em Deus, além de ter confiança que Ele pode curar, que Ele pode operar um milagre, você também tem segurança na eternidade. Você sabe para onde você vai, para onde você está indo. E justamente por isso, o ser humano precisa se apegar em Deus. Davi, no Salmo 39, que é um salmo lindo, leia na sua casa, ele faz uma reflexão sobre a vida e ele entende que o ser humano, por mais firme que esteja, ele fala isso, por mais firme que o ser humano esteja, ele é totalmente vaidade. Ou seja, é uma ilusão. E considerando esse cenário, aparentemente não, ele é um cenário pessimista e por isso o ser humano precisa de um salvador, precisa depender de Deus. Davi diz, bem, e agora? Em que eu vou esperar? Aonde eu vou lançar a minha esperança? A minha esperança está em Ti, ó Senhor. Porque quando você enxerga a realidade como ela é, você entende, eu preciso de Deus. Eu tenho que recorrer a Deus. E eu espero do fundo do meu coração, por mais que eu discorde de diversas posturas da Preta Gil, desejo a melhora dela, que a saúde dela venha a ser restabelecida e o mais importante, que ela venha a ter um verdadeiro encontro com Deus, o Deus da Bíblia, o Deus da Bíblia Sagrada, que ela venha a ter uma experiência com esse Deus e que venhamos a usar a situação dela e de outros para nós entendermos que nós precisamos de Deus. E às vezes é uma situação extremosa que nós passamos a ter mais empatia. Eu até acho que a Preta Gil agora talvez não falasse certas coisas que ela falou no passado, né? Porque a experiência extremosa modifica o ser humano. Mas é muito importante aprender com a experiência dos outros
em vez de ter que vivenciar certas experiências amargas na sua vida. Desejo mais uma vez que a Preta Gil melhore, se restabeleça e que tenha um encontro vivo e verdadeiro com Deus. É isso o vídeo de hoje. Deixa a tua opinião registrada nos comentários o que você pensa sobre isso. E eu vou deixar você agora com um aviso que eu espero que seja transformador para você. Presta atenção nisso. Ô vó, é bênção ou não é bênção? Benção demais da conta. Maravilha. Você que acompanha o canal do Dionísio, a paz do Senhor, dá uma paz aí, irmão. Oi, rapaz. A gente tem um negócio de mostrar pra você. Mostra aí, Anja. Ó, essa aqui é a Marineide, ela fez R$315 de renda extra. Trabalhando em casa? Trabalhando em casa, não tem nada a ver com joguinho ou aposta. É um trabalho honesto, né? Exatamente. Quem precisa fazer uma renda extra tem que fazer o quê? Clicar no primeiro link fixado e chamar nós. Pois é, você que está em busca de uma oportunidade para fazer uma renda extra. Às vezes você fica em casa mexendo no celular à toa, você pode transformar esse tempo livre em dinheiro no seu bolso. Você fazer uma renda extra de R$200, R$300, R$400 e por aí vai. Se você quer entender como funciona, tem curiosidade, faz o seguinte, clica no primeiro link que está no comentário fixado. Aí a gente vai abençoar a sua vida com o quê? Com um mini curso gratuito. Pronto, você começar hoje, beleza? Chama aí que a gente está esperando você, né? Exatamente.